Sejam bem-vindas ao DR de Segunda. Bem-vindos também, né? Hoje é mais um DR delas, uma mulher incrível que eu trago para você aqui quando eu quero contar uma história, ou melhor, eu não, elas contam a história. Eu estou aqui só de espectadora, assim como você. E a nossa mulher incrível de hoje, que está participando de mais um DR delas, é uma mulher que sabe muito de talento. É uma mulher de talento, uma mulher que sabe ver talentos. Às vezes eu não consigo ver os meus talentos. Às vezes eu não consigo ver nada que está à minha frente, na verdade, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui pegando um negócio, eu já perdi. Ela não, ela já sabe de tudo. Se ela conversar com você por 15 minutos, ela vai falar a sua vida profissional toda. Gilson Persílio, seja bem-vinda aqui ao DR de Segunda. Bom dia, Tetê. Bom dia, pessoal, garotas e garotos. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Não, eu não sou Madame Zoraide, nem mãe de nada. Por favor, me inclua fora dessa. Mas sim, a gente se especializou nessa análise, diagnóstico e desenvolvimento de talentos. Afinal de contas, são 30 anos de carreira e 42 anos de empresa, fundada pela Mames Poderosa, professora Cleusa, e hoje eu e Mana Daisy somos a segunda geração, estamos aí ajudando empresas e pessoas a encontrarem seus talentos, seja o talento para fazer a sua empresa crescer e seja o seu talento pessoal para que você possa ter uma linda jornada de carreira. Boa, então quer dizer que você foi para essa área graças a sua mãe, é isso? Como é que foi Sim. Esse trabalho? Porque você é socióloga e mestre em sociologia, mas você já pensou em fazer esse curso já de olho lá no trabalho que você viu sua mãe fazer? Como é que foi? Não. Então como é que eu foi? não tinha uma mentora de carreira, ao merchan, eu não tinha uma mentora de carreira. Na verdade, na minha época, eu estou com 52 anos, vou fazer 53 agora em março, estou ouvindo os do pessoal de casa. E aí, naquela época, a gente não tinha todo esse parque educacional que a gente tem hoje em Goiânia, né? A gente tinha duas universidades e pouquíssimos cursos, e tinha uma moda de que quem gostasse de estudar ia para fora para tentar passar nas estaduais e federais aí de Rio, São Paulo, etc., UNB. E aí eu peguei esse caminho, né? Fui fazer meu segundo grau em Campinas, São Paulo. Cheguei lá fazer o segundo grau, com 17 anos. E minha irmã já morava lá, Denise, que é psicóloga, sua colega. E ela foi para lá fazer psicologia. E eu fui para fazer cursinho, segundo grau e cursinho para prestar medicina. E fui estudando e prestei um ano como treineira, não passei. Aí fui prestar o segundo ano, já no terceiro ano. Eu falei, você de uma coisa, eu quero medicina, mas vou prestar um que não seja medicina, porque vai que eu não passo, né? Então, para não ter que fazer cursinho, essas coisas, que horror. Aí eu me apaixonei pelas matérias de humanas, excelentes professores, assim, geopolítica, história do Brasil, história geral, geografia, e falei, vou prestar algo na área de humanas, né? Aí aquela coisa, assim, né? Tipo assim, não façam isso, não tentem isso em casa, tá? Dei sorte, não tentem isso em casa. Aí eu fui olhar lá e falei assim, era lá na Unicamp, né? O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Aí eu olhei lá, filosofia. Não, filosofia isso não é muito viajandão, não vai dar certo. História. História eu já estudei no colégio, por que eu vou estudar de novo? Vou nesse negócio aqui de ciências sociais. Eu falei, vamos. Sou muito sociável, vamos para esse negócio de ciências sociais, vai ser ótimo. Você foi na base do sociável. Nossa, na base sociável. Aí tá. Aí cheguei, naquela época você tinha, assim, passar primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, etc. E tal. Na sociologia, né, nos ciências sociais, eu passei logo de cara, acho que eu fui uma das primeiras, né, colocadas lá no vestibular.
E beleza, aí entrei, aí fui lá, tinha um negócio de confirmar a matrícula, né? Já foi um trote super massa e tal. Você E adorou. não sei o quê, bem sociável, né? E aí depois eu tô vindo para Goiânia, né? Já matriculadíssima e tudo mais. E naquela época você não tinha internet, você não tinha essas coisas. E aí saía aquela lista no jornal, né? De quem passou. Eu peguei essa época também. Aí No tinha, jornal, gente. aí comprava, e tinha que ser Folha de São Paulo, né, para ter lá, né, ou o Globo e tal, porque era tudo fora. E aí minha mãe me aguarda já com a passagem de volta. Já falou, ó, seu nome está aqui no jornal. Você passou em medicina. Uau. Na Unesp. Uau. Eu falei, não, mãe, eu sei. Eu vi no jornal. Mas eu já me matriculei em Sociologia, vou fazer Unicamp, vou fazer Ciências Sociais. E fiz. E aí minha mãe, muito engraçado isso, né? Minha mãe, que você conheceu, professora, pedagoga, psicóloga, né? Não tinha que dar exemplo, não podia falar assim, vai tomar um ataque e vai fazer medicina, né? Aí o que ela fez, ela e meu pai? Chamaram os amigos, isso que acho que é daí que eu vi que você precisa de ter mentores, né? Acho que e aí chamaram os amigos, e aí tinha uns amigos médicos que falavam assim, mas não é doida, vai morrer de fome, né, e tal. Aí tinha o outro que era médico, assim, não, é isso, não, médico não é vida não, deixa ela viver, tá, aí os sociólogos também, não, ó, é muito legal, a profissão faz isso, outro, não, vai morrer de fome dando aula, e aí vem aquelas histórias, e aí eu lembro que eu falei uma frase para minha mãe, lembro como se fosse hoje, né? E o meu pai é um querido, assim, é um pai, assim, que... minha mãe já não está mais entre nós, mas meu pai... Hoje mesmo eu estava assistindo uns negócios com ele, estava de carona com um amigo, aí ele falou, eu falei assim, como diz a minha irmã, a gente caindo os dentes de véia, aí precisa resolver uma coisa e liga, pai, eu estava pensando nisso, isso, né? E aí a hora que a coisa complicava, meu pai virava assim, ó, olha o que a sua filha está fazendo, né? Meu pai já terceirizava lá. E aí eu lembro que eu falei para minha mãe, né? Falei para o meu pai, sentei eles assim na frente e falei assim, ó, vocês me criaram com direito a voz e veto. Então, eu vou fazer e eu tenho certeza que se der ruim, vocês vão me apoiar e tal. E fui. Aí fui fazer Ciências Sociais e aí depois, né? E assim, aí me sentia naquela obrigação de levar o estudo como um ofício mesmo, né? Porque apesar da faculdade ser pública, pagar moradia fora, etc., não seguindo o sonho dos pais, etc. Então eu me sentia muito responsável nesse sentido. E aí, lá pelo final do curso, aconteceram duas coisas. Uma é que apareceu um povo falando de consultoria júnior em recursos humanos. Eu nunca sabia disso, né? Na verdade, eu já tinha me formado. Eu estava fazendo já uma matéria especial lá na Unicamp, no mestrado de Geociências, e fiz algumas matérias na educação, principalmente nessa área de educação do trabalho. 1995, estava o auge do modelo japonês, sim, o toyotismo, né, o just in time, e era isso que eu ia estudar, já estava inscrita no programa de mestrado, né, já estava fazendo como aluno especial, ia prestar depois e tal. E aí veio essa história, olha, dá para você ir para o RH. Eu falei, oba, e aí juntou essa questão de estudar o trabalho, né, e estudar dentro da sociologia do trabalho. E aí eu estava, né, como aluno especial do mestrado já, e a minha irmã resolveu empreender, família de empreendedoras, resolveu empreender, foi abrir uma pamonharia em Brasília. Ela já estava psicóloga. Não, a Deise. Foi a Deise que estava em Brasília. Que está aqui, que é administradora. A gente fez o processo de franquia para uma pamonharia. Ah, tá. E aí a gente fazendo estudo ali, viu que era um bom negócio. E ela, você é a primeira franqueada. Então, de consultora da franqueadora, passou a ser a primeira franqueada. E nisso minha mãe, né, um dia conversando com a minha mãe falou assim, como é que tá aí, mãe? Disse, não, mas então, sua irmã foi para Brasília, aqui o trem tá meio puxado e tal. Eu disse, não, tô indo. Aí eu já estava no meio desse primeiro ano do mestrado,
E vim para Goiânia, e aí comecei como RH, comecei como estagiária da minha mãe, aquela escreve, né? Só ficou... E aí você vai aprendendo, assim. Então, realmente, meus pais, e meu pai na área administrativa, financeira da empresa, então, meus pais foram meus mentores de vida e de carreira. Então, eu já comecei no mercado de trabalho, eu tinha feito estágios na Unicamp, né? Um estágio no núcleo de política e no núcleo de políticas públicas e no núcleo de população. Então, pesquisas e tal, mas oficialmente minha entrada no mundo corporativo já foi como empresária, já foi aí sendo bastante exigida, e essa máxima lá de casa, né? Todos têm direito à voz e veto, então a gente não precisou nem fazer uma sucessão familiar. Então, sempre ali nas discussões, nas questões da empresa, nós 4 tínhamos o mesmo peso, né? Lógico que guardadas as devidas competências. Então, é óbvio que a palavra da minha mãe pesava, porque ela era expert, né? Mas aí vinha o meu pai e falava isso não é viável, né? Aí vinha a gente com um olhar mais inovador e falava, e por que não assim? Então, é até engraçado, a gente quebrava o pau no dia a dia de trabalho, às vezes, aí os funcionários ficavam tudo olhando assim, falando, vixe, né, vai dar separação, vai dar morte em família, e aí depois a gente, então, o que a gente vai comer hoje? Vai ser pizza ou churrasquinho? Né? E saiu os 4 para comer pizza ou churrasquinho. Então, o empreendedorismo está na veia, a percepção da força da mulher também, muito forte na minha vida. E o RH chegou assim, e chegou para ficar, né? É algo que eu adoro, essa profissão, a possibilidade de você fazer o seu trabalho, ganhar seu dinheiro, ajudar pessoas. Então, eu espero, quando eu falecer, que vai demorar muito, né? Como eu vou ver 120, vai né? demorar bastante, 120, cara. Jogando tênis até os 100, esse é o projeto. Vai ficar lindo. Mas que o meu velório seja igual ao da minha mãe, assim. Da minha mãe tinha do Maguito ao garçom que atendia ela no bar, sabe? No churrasquinho. Então, e assim, e todo mundo falando como que ela tinha uma hora no velório da minha mãe que a gente estava rindo, só se tivesse cerveja de torresmo, pronto. Né? Aí, porque assim, cada um tinha uma história para contar dela e como impactou a vida. Então, eu espero, né, tá aqui nesse plano, correspondendo a esse legado, sabe? Que é muito bom, assim, o que você faz é ajudar as pessoas. Minha primeira proposta de emprego foi na Souza Cruz. Olha, o nome da empresa. Que quando eles pegavam os melhores alunos, né? Eu terminei a graduação em 6º lugar do meu ano, e aí eles tinham essa lista, e não tinha LinkedIn, né? Então, as faculdades passavam uma lista dos VIP ali, né, dos top 10, e eles chamavam, né? E era para eu ser trainee da Souza Cruz, mas nem que cigarro era proibido e tal, então era empresa assim, top, tipo, né? Mas eu falei assim, não, eu não fumo, e eu sei que cigarro faz mal para as pessoas, eu não quero trabalhar nisso. Assim, isso foi muito claro para mim desde sempre, né? Eu com 23 anos. Ou seja, você já não queria trabalhar em algo que você não acreditava. E que não fazia bem para as pessoas. E que não fazia bem nem para você, nem para os outros. Exatamente. Agora, você... Coerência, né? Oferecer uma oportunidade massa de trabalho, você trabalhar para desenvolver essas pessoas, né? Sejam elas dentro da empresa, ou seja elas cuidando da carreira delas, isso não tem preço, não. Por que eu gosto muito de ouvir essas histórias? Principalmente porque, né, hoje nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, TikTok, Kawaii, enfim, um Discord, um
Um monte de rede, a gente vê muita gente falando sobre carreira, Dilze. A gente vê muita gente falando sobre, faça isso, faça aquilo outro, pá. E aí, quando você vai ler um pouco sobre a pessoa, tem pouca coisa, pouca experiência, pouco, sabe, que é a questão das gerações. Eu acho muito interessante porque você é muito antenada nesse lance das gerações. A gente já acabou no Z, agora a gente está na geração alfa. Né? Que já estão entrando no mercado de trabalho, né? Gente, olha que loucura. Mas vem cá, quem está aposentando hoje? É a geração? São os tradicionalistas. São os tradicionalistas. Os tradicionalistas. Tradicionalista é a galerinha ali dos seus 80, por aí. Né? E você tem muitos empresários que estão aí, né? Tomando conta das empresas ou no nível de conselho, mas estão ali. Então, você tem empresas que você vai ter os tradicionalistas com seus 80, você vai ter os baby boomers 65 a 80, né, que são a ideia do baby boomer, né, os nascidos dos nenéns, nascidos do pós-guerra. Você vai ter a geração X, que está aí dos seus 45 a 60, por aí, que é a minha. Você vai ter a geração Y, ou do Y para baixo, que a gente chama de millennials, né? Y e Z a gente chama de millennials, mas aí do Y você tem a galera que está aí com seus 30 ou chegando nos 30, o Y, que é a galerinha entre 20 e 35, entre 15 e 25, 30, entre 15 e 30, mais ou menos, e você tem a galera né? Você tem o Y, e você tem o Z, que é essa galerinha dos 15 aos 25, e aí você tem a Alfa, que é a galerinha dos nascidos em 2010, que estão aí completando seus 14 anos, e vão entrar como menores aprendizes ou estagiários nas organizações. Então, você tem empresa que você tem essas 5 gerações e, obviamente, o conflito deita e rola, porque são maneiras diferentes de pensar e está correto. Se o tradicionalista pensar igual o Z, igual o Alfa, alguém está doido nessa história, né? Então, só que a gente não sabe lidar com conflitos, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida profissional. A gente acha que o pensar diferente é um problema. A gente acha que o pensar diferente é o DR da parte ruim, né? Pejorativa do DR. Isso. Mas não é discutir a relação. Quando você não discute, você baseia tudo numa harmonia artificial, numa falta de confiança que gera uma harmonia artificial. Aí você não quer mesmo discutir nada com a pessoa, porque você fala assim, poxa, eu não posso ir contra ela. Ela é minha colega, ela vai me dedar para o chefe, ela vai puxar meu tapete a hora que ela tiver oportunidade. Como que eu vou demonstrar vulnerabilidade? Como eu vou dizer para essa pessoa, meu colega ou meu líder, que eu não sei fazer? Poxa, então ele vai me demitir, porque como que eu vou dizer para ele não sei fazer? Sabe? Entendi. Então, é muito... por mais DRs na vida da gente, sabe? Porque é fundamental, porque a gente aprende na interação. Então, quando você fala isso, existe alguma empresa que fala o seguinte, conversei isso com 2 pessoas, mas a ideia original é minha, então, imagina numa entrevista de emprego, sabe? Tem alguma empresa que, por exemplo, possa fazer esse tipo de coisa que eu vou te sugerir, ou então que eu vou falar, que eu fico viajando? Porque, por exemplo, lá na entrevista, bom dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem algum transtorno, algum distúrbio? Sim, eu tenho TAB, transtorno de ansiedade afetivo bipolar. Entendi, você tem TAB, ok. Tem alguma... Partir do princípio que você tem TAB, tudo bem trabalhar em ambientes mais silenciosos ou você precisa de ambientes mais agitados? Não. Ou seja, porque... As pessoas hoje, elas mentem ainda. Na minha época de adolescentes, porque eu sou uma jovem senhora, não é? A gente mentia. E eu acho que muita gente mente, porque a empresa não pode saber que aquela pessoa é TDAH, ou bipolar, ou autista,
ou unipolar, né? Uma pessoa com um transtorno depressivo. Enfim, tem alguma empresa que está pensando nisso? Bom, o problema porque é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado nas perguntas na entrevista para não gerar nenhum tipo de postura discriminatória. E constrangimento, né? E constrangimento. Porque você está tratando com dados sensíveis. Então, por exemplo, um dia, acho que eu tenho uns 2 anos, uma das minhas consultoras chegou assim, que a gente trabalha com mão de obra jovem, né? Então, começa ali como estágio, vão crescendo ali com a gente. E aí ela falou assim, nossa, Dilze, eu perguntei pro cara o que o esposo dele fazia e ele ficou bravo e desligou na minha cara. Porque ela, ouvindo, né, pela voz, ela deduziu que o cara, né, era da comunidade LGBT, que ia mais. Aí ela perguntou, não por preconceito, porque ela falou assim, não, e realmente o cara era. Só que o cara se sentiu ofendido, porque ela perguntou o que seu esposo faz. Aí ela veio correndo e eu falei, é mesmo, gente, porque o normal é você perguntar, né, se é um homem, você pergunta, o que a sua esposa faz? Né, e aí o cara fica sem jeito. Porque não é esposa. Mas será que não é porque a sociedade é assim? Isso, porque ela não sinaliza, isso. tipo, olha, aqui é uma empresa com diversidade. Não, assim, e aí, por exemplo, hoje, até você perguntar, por exemplo, para a mulher, tá, você tem filhos? Aí se a pessoa, aí ela pode, aí pergunta, tem filhos? Tem. Que idade? Tal. Com quem você tem uma rede de apoio? Você tem com quem deixar? Isso pode ser encarado como discriminatório. Porque se eu não faria essa pergunta para o pai, por que eu vou fazer para a mãe? Uhum. Então, essa é uma linha. Mas a gente pergunta, por quê? Porque é uma informação para a gente conhecer a pessoa. Não é para eu decidir se ela vai ou não continuar no processo seletivo, o fato dela ter filho, o fato, né, da orientação sexual, da raça e tal. Mas você tem que perguntar uma vez. E eu acho que tem coisas que fazem sentido. Por exemplo, a gente tinha um questionário que a gente colocava complementar ao currículo, porque os currículos são normalmente mal feitos, né? Eu falo que se o currículo fosse bem feito, eu ia perder um dos meus empregos, que é o de mentora de carreira. Então, aí a gente tinha esse questionário. E aí, nesse questionário, a gente perguntava, mora com quem? Paga aluguel? Quanto de aluguel? Tem filho? Com quem que fica? E tal. Por quê? Porque eram informações relevantes para a gente analisar a aderência daquela pessoa à vaga. Certo? Não é uma coisa discriminatória, então tem filho, não entra. Mas dependendo da carga horária, enfim, né? Você tem que analisar. A gente não pode ficar nesse tão politicamente correto que não adianta, você coloca a pessoa lá que ela não vai ser aderente àquela cultura daquela empresa, eu estou fazendo mal para aquela pessoa, não ajudando, sabe? Menino, esse cara que respondeu, ele mandou para o cliente que estava participando do processo seletivo, acabando com a nossa raça. Mas esse era um questionário que, sabe aquela história do veio vindo? Então, assim, apesar da forma como ele colocou para o cliente ter sido muito deselegante, ele estava correto. Tinham efetivamente ali perguntas que eram dados sensíveis que eu não precisava saber. Então, assim, a gente tem que levar, sabe, uns tranquinhos assim. Então, assim, dependendo da forma que pergunta e dependendo de quão relevante é a situação, que, por exemplo, se ela pergunta se tem algum transtorno, a pessoa diz tem. Aí ela não é escolhida porque ela não foi bem no teste de atenção. Que é importante, aliás. Né? E tal. Então, aí a pessoa vai falar assim, olha, aí você pode ir lá no Ministério Público e dizer, olha, eu não fui escolhida porque eu disse que eu tinha um transtorno. Entendi. Entendeu? Então, é muito complicado. A gente, por exemplo, a gente não checa
referências de Serasa, criminal, essas coisas a gente não checa. Consultoria não checa e a gente, por princípios, não checa. Porque eu acho que é realmente discriminatório. Agora, a gente checa referência profissional com os últimos líderes daquela pessoa. A própria pessoa que vai nos dar a referência, ela fica cheia de dedos e não quer falar nada porque ela pode ser... O cara pode falar assim, eu não participei daquela vaga porque ligaram na empresa tal e o fulano de tal falou mal de mim e tal, e aí vai, né, CREO na consultoria, CREO na empresa do cara que deu a referência. Então, a gente tem que ter muito, muito esses cuidados. Na questão de qualquer tipo de transtorno, síndrome ou deficiência, você começa a ter, felizmente, um entendimento maior das pessoas. Eu já tive situações que uma pessoa que não tinha a mão, né, um deficiente físico, não tinha a mão, ele passou todo o processo seletivo com a mão no bolso. E como era à esquerda, naquela época a gente ainda fazia testes escritos, né, palográficos, né? Uhum. A gente foi descobrir que ele não tinha a mão já na entrevista com o cliente. E aí a gente ficou, isso tem o quê? Não é agora, isso tem o quê? Uns 15 anos. A gente falou assim, nossa, o cliente vai acabar com a nossa raça, como que a gente não viu isso, etc, etc, etc. E aí o cliente contratou ele como vendedor. A última notícia que eu tive que ele era diretor distrital do comercial. Olha, e talvez, se a gente tivesse, naquela época, percebido que era uma pessoa com deficiência, a gente ou teria tirado do processo, né? Porque por causa da época. Nós somos reflexo do sistema. Sim, sim. Ou teríamos falado para o cliente, e o cliente, por via das dúvidas, ia falar não. Mas depois que ele viu, depois que ele conheceu, e isso a gente aprendeu muito. E viu os dados, então, viu os resultados dele. Eu falo muito para as meninas, assim, eu falo, olha, briga com o cliente, defende seu candidato, ele é seu cliente também. Agora mesmo a gente teve num cliente a contratação de uma mulher trans. E que a gente, fazendo entrevista virtual, a gente não percebeu. Né? Porque a gente não está procurando. Para quê? É uma coisa que eu queria saber a competência dela, entendeu? Então, e aí, na entrevista com o cliente, como não é aqui em Goiânia, em Goiás, a gente não participou. Eu fiz a entrevista com ela por videochamada, depois eu fiz a entrevista via Zoom com o cliente e tá tudo certo. E aí chegou no presencial que o cliente começou a identificar, né? E aí ele me perguntou, ele falou assim, Dilce, você sabia que a fulana... Porque como que ele descobriu? Porque na hora a pessoa também não falou nada. Na hora que entregou os documentos, ela disse, o documento disse nada, o documento estava com o nome, não o nome social. De origem. Nome de origem. E aí ficou aquela saia justa. Aí eu, tipo assim, eu não sabia se eu estava errada, se eu não estava errada, porque não estava. Ela estava lá pela competência dela. Mas também, será que é justo com o contratante saber dessa forma? Sim. Sabe? Entendi. Entendeu? De não falar na entrevista, mas ela também tinha obrigação de falar na entrevista. Não. Você viu como é uma areia movediça, assim, a gente não sabe, né? Essas e questões. Tem um outro lado também. Será que tem que pôr lá, há vagas para trans? Ou sabe? para pessoas com deficiência. Ou para pessoas com deficiência, sendo que a pessoa com deficiência consegue articular tão bem quanto uma pessoa que não tem deficiência, sabe? Então, a questão é óbvio que a gente precisa lutar para a inclusão, né? Mas são situações que a gente precisa pensar, né? Então, assim, eu acho que pessoa com deficiência é muito por causa da lei, né? Da lei da pessoa com deficiência. E que, né? Enfim, as empresas precisam ter, dependendo da quantidade de funcionários, aquela empresa tem que ter uma quantidade X de pessoas com deficiência.
É uma lei em relação a isso. Agora, a gente não tem uma lei relacionada a pessoas trans no mercado de trabalho ainda. Pode ser que tenha. E que, obviamente, não tem nada a ver com deficiência. Quem está nos escutando, a gente está falando de mundo corporativo. Não é comparando, né? Pelo amor de como Deus. Funciona o negócio ali da contratação. Então, assim, e aí, sabe, não, aí eu falou assim, eu falei, e aí? Eu né, liguei para ele, falei, e aí? Né? Tipo, o que você quer que a gente faça? Né? Aí ele falou, não, só estou perguntando se vocês tinham percebido. Não. Tem algum problema? Não. Tá trabalhando aqui, tá tudo certo e tal. E aí vem aquela história. E aí, conversa com a equipe, não conversa, a questão do banheiro. Então, assim, são coisas que precisam de DR. Por isso que eu digo, você tem que conversar. Mas eu não culpo a pessoa de não ter falado, porque talvez ela poderia encontrar alguém que não ia dar a oportunidade. Com certeza. Entendeu? Então, assim, não existe uma razão só. E, infelizmente, né, ela acabou sendo estatística, né, porque de mulheres trans que têm um emprego de carteira assinada, trabalhando bem numa empresa, é raríssimo. Infelizmente, a maioria das mulheres trans, isso é um dado do ano passado, né, recente, infelizmente acabam se prostituindo porque não conseguem emprego por causa do preconceito, por causa de um monte de outras coisas, né? Então, assim, claro, né? Como é que você acha que as empresas, que os gestores que estão nos assistindo, que as empresas podem trabalhar mais com a diversidade e podem, porque veja bem, dependendo, às vezes a pessoa fala assim, gente, como é que uma pessoa autista vai trabalhar numa empresa? Cara, dependendo do hiperfoco dessa pessoa, ela vai ser a melhor pessoa para trabalhar na coleta de dados que você precisa. A gente selecionou, né, um autista de suporte 1, que a gente chama de mais brando, né, dentro da síndrome do espectro autista. Por exemplo, o meu sobrinho é nível de suporte 3, é muito severo. É não verbal, não tem autonomia, etc. e tal. Agora, o suporte 1 é uma pessoa diferente. Né? Você não... É um Steve Jobs. O Steve Jobs é autista, o Messi é autista, né? Então, assim, e é um cara... E aí, o que isso pesou? Super a favor dele. Porque qual que era o problema da empresa? Bagunça no estoque. Precisava o que precisava? De alguém organizado, hiperfoco, pá. E aí eu peguei e falei assim, você entra cumprindo cotas e tal? Aí ele falou, nunca entrei cumprindo cotas. Mas se a empresa quiser, tipo assim, não é um problema para ele cumprir cotas, não cumprir cotas e tal. E aí, essa que seria o problema foi o desempate. Bacana. Porque falou assim, o que eu quero é alguém... Não, um autista no estoque, gente, isso é vida. Porque você não vai ter 1 grama de bagunça no seu estoque. Mas, assim, aí agora, se você chega, por exemplo, se a consultoria fala assim, não, ele é autista, não vou pôr. Porque você tem essas barreiras. Uhum. Né? As pessoas diferentes, sejam por escolha ou por algum tipo de deficiência ou de síndrome ou de transtorno, essas pessoas, elas meio que já põem na cabeça que nem compensa eu pleitear aquela vaga. Então, quando você fala de cumprir cotas, por exemplo, tem empresas que até têm condições de receber, estão bem intencionadas, etc., mas não conseguem cumprir cotas porque as pessoas com deficiência não vão se candidatar, porque acha que não vai ter vaga boa, porque acha que... A Flávia Calçados, ela é um exemplo, mas também quem é o RH dela? É a diretora do Fim de Poder, que é o Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. Então, assim, ela não tem vagas para deficientes, ela tem vagas. E nessas vagas, todos podem se candidatar, independente de qualquer característica. Então, se a gente pensa assim, a gente consegue praticar a diversidade, a gente consegue ser inclusivo. Antigamente, né, do boa aparência, subentendia-se branca de cabelo liso. Ponto. Era isso que significava boa aparência. Hoje nem pode falar mais isso. Ainda bem. Né? Então, assim, é magra, é branca, é cabelo liso.
Não é mais isso. Então, você tem que ir pela competência. Tudo bem, por exemplo, você tem postos de trabalho que não permitem determinadas deficiências ou determinadas, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem algum tipo de, né? Vamos pegar o exemplo do autista, né? Eu não vou colocar ele num lugar barulhento, Sim. colorido, né? Não pode ser gestor de rave. Não dá, entendeu? Não dá, barulho e luzinha, acabou, sabe? Mas se não é gestor de rave, eu tenho um monte de outras coisas. Isso depende muito da gente. E se a gente vai criando essas barreiras, e aí você tem, por exemplo, aquela história, entrevistas às cegas, né? Tipo The Voice, né? Que aí você bate, você não vê quem tá participando da entrevista. Uhum. Gente, se você não é preconceituoso, você não precisa fazer a entrevista às cegas. E se você tem vieses inconscientes, trabalhe os seus vieses inconscientes. Por que hoje você tem poucas mulheres nos cargos de decisão? Porque quando entra no mercado, entra mais ou menos igual. Na verdade, até mais mulheres, né? Porque nós temos, em média, 2 a 3 anos a mais de estudo que os homens. Então, hoje, as mulheres somos mais da população. Então, antigamente entrava mais homem e menos mulher. Depois entrou igual. Agora, a gente entra um pouquinho, uma quantidade maior. Mas na hora que vai subindo, essa realidade muda. Porque quando chega aqui para escolher um diretor, um CEO, o ser humano ele tem no seu viés inconsciente, tem os que são discriminadores, né? Esses aí não deveriam viver nesse mundo, né? Uma pá de cal para eles. Mas mesmo tem aqueles que não são, mas que são reféns de vieses, que a gente chama de vieses inconscientes. E aí, na hora de selecionar, de definir, que aí não é mais pelo currículo, pela competência técnica, pela experiência, mas pelo jeitão, a tendência é eu escolher pessoas que pareçam comigo. Então, aí eu vou reproduzindo esse machismo estrutural dentro das organizações. Porque o CEO, ele é normalmente homem, branco, hétero, das melhores universidades, ele vai querer, e se eu sou bom, eu quero pessoas assim, como eu. Então, aí você nunca quebra isso, né? E aí, por isso que nós, do RH, a gente tem um papel fundamental para quebrar esse círculo vicioso, que são colocando processos seletivos que tragam essa preocupação de ações afirmativas, né? E às vezes nem é de ação afirmativa, é só de quebra de vieses, né? Eu não preciso pensar em pôr a mulher porque eu preciso de ter mulheres ali na direção. Eu só não posso, não devo discriminar a mulher porque ela é mulher, ou não, mas ela tem filho pequeno, então ela não vai se dedicar. Poxa, por que uma mãe não se dedica, gente? Precisando pôr comida em casa. Mais da metade dos lares do Brasil tem as mulheres como donas da casa, do dinheiro, dos filhos. Que mulher não vai se comprometer? Também acredito sabe? nisso. E aí são umas coisas assim que a gente, como RH, é o que a gente faz lá no apoio. A gente demite uns clientes, que a gente não é obrigado, sabe? Porque é muito... se a gente não se empenha... independente do que a gente faz, de onde a gente está, do que a gente qualquer coisinha que você fizer, você pode sim quebrar esse círculo. Você consegue quebrar esse círculo vicioso e criar um círculo virtuoso. Né? Então, mulheres, empreguem mulheres. Boa. Mulheres pretas, empreguem mulheres pretas. E façam com que homens pretos, brancos, azuis e amarelos valorizem as mulheres pretas. E pessoas com deficiência não achem que não são competentes. Vai ser chato, vai brigar, às vezes vai parecer, fala assim, ai meu Deus, é barraqueiro. Às vezes é bom ser barraqueiro, porque as pessoas te ouçam, né? Como diz Rita Lee, para pedir silêncio eu berro, para fazer barulho eu mesma faço. Porque senão, gente, a gente ainda está lá nas cavernas, caçando bicho, comendo gelado, bicho congelado, né?
porque se não alguém berrou ali para dizer, não vou empurrar mais isso aqui na mão, não, vou inventar a roda, não vou comer isso aqui cru, não, eu vou inventar esse fogo aqui, né? A mulher teve a guerra, se não fosse as mulheres trabalhar, o mundo tinha parado, porque ou os maridos estavam na guerra ou estavam mortos. Então tem sempre alguém berrando, e que a gente seja alguém que berre, não alguém que fique escutando amuado. Perfeito. A gente já está caminhando para o fim, olha só como passa rápido, não. Você acredita? Dilze, eu li esses dias que essa nova geração tá com uma dificuldade de... não é a alfa, não. É a Z. A geração Z está com dificuldade no mercado de trabalho por não cumprir metas, não cumprir prazos, nananana. A gente vai ter que marcar uma outra DR para você vir para cá. Na verdade, eu queria que você falasse para os pais e mães que estão nos assistindo nesse momento. Porque assim, não adianta, gente, a gente precisa entender o seguinte, nós estamos criando um menino hoje, a gente cria com amor, com carinho, o ideal, né, que tenha esse apoio todo, essa compreensão toda, vez e voto, voto e veto, né, tipo... Voz e veto, tipo que Dilze teve, mas a gente precisa também pensar no amanhã. É claro que criança tem que brincar, mas vamos pensar no adolescente, que daqui 2 anos, 3 anos, está indo como jovem aprendiz para essas empresas, que devem ser cada vez mais diversas com o passar dos anos, né? Qual é a sugestão que você dá para essa galera dentro de casa? Detalhe, somando-se a isso, ao problema com o limite, com os prazos, a gente tem também o problema com as telas, que é uma outra questão que a gente tem que ter uma DR aqui depois, gente. Então, vamos conversar aqui sobre tela, tá? Nós vamos falar. Mas especificamente para essa meninada que logo vai estar chegando como jovem aprendiz. Daqui a algum tempinho, como é que prepara esses adolescentes? Olha, como eu não sou mãe, eu não me sinto no lugar de fala, na autoridade de falar o que fazer dentro de casa. Mas eu vou dizer como que essas pessoas chegam na organização. Opa. E quais, né, os problemas. Eu não vou dizer o que fazer. Isso aí fica para uma DR depois. Mas o que acontece hoje? Desde a geração Y é filha de mães que já trabalhavam fora, tinham né, aquela questão do sucesso profissional, famílias menores, né, então estou trabalhando fora, não dá para ter 20 filhos, então eu já começo a ter famílias pequenas, aí quando os pais, né, não só a mãe, mas a mãe e o pai chegam, vai ter que ser aquele momento Disneylândia, já que eu fiquei tanto tempo fora de casa, né? Então vai ter que ser o momento Disneylândia, e aí você começa a permitir as coisas, né? E aí você começou a criar uma geração, começou com o pessoal da Y, e se intensificou na geração Z, pessoas com baixa tolerância à frustração. Então, é o famoso eu mesmo e Irene. Ou, no ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, é uma galera que não tem o couro grosso, que a gente desenvolveu também, a gente não tinha. Só que a gente tinha um espírito de dever, do para casa, do tem que ser, respeito o pai, né? Como dizia o Zeca Pagodinho, né? Que falou assim, meu filho falou assim, oi porra, chama de senhor, né? Então, falou assim, oi pai nada, oi porra, me chama de senhor. Então, e é o Zeca Pagodinho que a gente acha que é todo light, né? Então, assim, essas pessoas, elas entram no mercado de trabalho achando que elas vão ter todos os direitos e as benesses que ela tem em casa. Só que no mundo corporativo, você tem que compartilhar. E você ali não tem, e você não está sendo avaliado porque você faz parte da família, porque você é mais carinhoso, não, você está sendo avaliado pela entrega que você faz. Então, é um tipo de cobrança.
e uma expectativa que eles não aprendem a ter em casa. E aí, quando você chega, aí eu falo, né, principalmente em culturas de comando e controle e competição, não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo, eu quero resultado. Então, aí essas pessoas, elas acabam tendo essa dificuldade. Mas eu acho a geração Y mais mimimi no mundo corporativo do que a geração Z. Nossa. Eu vejo uma geração Z comprometida, cumpridora de normas e tal. Só que, diferente das outras gerações em que você vai ser feliz na sua casa, no trabalho é para você sofrer, então até a geração X, esse era o conceito. Então, o chefe é ruim, a empresa é péssima, o salário de doer e tal, mas ok, é necessário. É necessário. Para os tradicionalistas era necessário para pôr comida em casa. Né? Para os baby boomers que viram os pais sofrendo, eles trabalhavam igual mouros, cães, porque cão de antigamente, né? Porque agora pet não é cão, cão é cão, pet é pet, né? Então, por quê? Porque eles viram o sofrimento, a escassez. Essa geração Y, geração Z, geração alfa, não é a geração da escassez, principalmente a Y. A Z ainda está pegando mais escassez do que a Y. Então, a Y era mundo crescendo, economia bombando, tecnologia, gente precisando de gente nova porque estava tudo mudando, etc. Então, eles não precisaram ter sem frustrações em casa e sem tantas frustrações no trabalho. Só que aí, para ele crescer ali, e principalmente no cenário de queda, né, de crise econômica, não só aqui no Brasil, mas mundial, a empresa ela tem que apertar. E aí, hoje você tem a galera do Y perdendo emprego para o pessoal do Z e para o pessoal do X. Então, os 40, meus amigos, os 40 são os novos 20, os 50 são os novos 30. É isso que o mercado de trabalho quer hoje. Gente que não tem tanta dificuldade com a tecnologia, não são os baby boomers ou tradicionalistas, mas que já têm uma experiência, já têm o couro grosso, já estão acostumados com as frustrações da vida e que vão entregar. Porque a galera dos millennials, né, de Y para baixo, né, em termos de idade, é uma galera que não faz essa distinção. Vou ser feliz em casa, no meu trabalho eu vou sofrer. O trabalho ele precisa ter um propósito. Então, tem essa questão da baixa resiliência, né, a baixa capacidade de lidar com frustrações, medo do conflito, eu não confio, porque sou só eu em casa, eu sou filho único, e aí eu não quero que pegue meus brinquedinhos, né? Ele leva tudo isso para a empresa. Só que, além disso, a gente tem também, não é só atribuir esse problema às pessoas, mas às próprias empresas. Se eu sou de uma geração que eu percebi, eu entendi que eu posso ser feliz no meu trabalho, e principalmente que há outras opções de renda, que não só aquele trabalho escravizante das 8 às 18, de segunda a sábado, para um único empregador fazendo uma tarefa repetitiva, eu vou buscar esse propósito. Então, de um lado, eu tenho isso, está cada vez mais difícil você encontrar talentos, porque muitos deles nem sabem que são talentos e desistem e não procuram, ou sabem que são talentos e estão sendo buscados por muitas pessoas, muitas empresas no mercado, mas eu tenho também o fato de esse sistema de contratação tradicional, CLT, um único empregador, fazendo sempre a mesma coisa, etc., as pessoas não querem mais. Então, entendi. Hoje eu tenho, antigamente, né, essa coisa, eu digo que idade não quer só cabelo branco, né? Eu pinto. TT é mais pau, é porreta, né? Eu não, eu pinto. Mas, assim,
a gente pode fazer essas análises do antigamente, né? Porque a gente tem esse histórico. Referência. E aí, antigamente eu não tinha opção. Agora não, tipo, eu quero, né, trabalhar pessoal da sua área, por exemplo, comunicação, marketing, tecnologia, etc. Eles não querem. Antigamente, você falava que a empresa não contratava com carteira assinada. Essa empresa é horrível, não respeita o colaborador, não quer. Hoje o povo fala assim: SLT? Não quero. Entendi, olha. Porque antes o empregador ele não pagava os direitos da CLT, mas queria que o PJ desempenhasse o trabalho de CLT. Aí, o que acontece, gente? Quanto mais a gente complexifica os processos, mais a gente precisa de cabeças pensantes mais do que mão de obra. Então, eu preciso de cabeças pensantes. Só que ela não vai pensar só a favor do negócio do empregador. Ela vai pensar a seu favor, a favor da carreira dela. Então, beleza. Beleza, você não quer pagar os direitos? Tudo bem. Então, tá. Então, eu vou, me cobra por entrega. Mas não exija que eu esteja lá 8 horas do meu dia. Me demanda entrega. Você quer isso? Eu vou te entregar isso. E por isso você vai pagar isso. E onde eu quiser trabalhar. SLT é presencial? Obrigada. E eles estão errados? Não estão. Então, aí os meus clientes falam assim, poxa, mas eles não são comprometidos? São. Eles são comprometidos com as pessoas certas. Qual que é a pessoa certa? Você. Seja comprometido com você. Mas faça uma análise, porque aí também, depois o mercado cobra. Aí se você, né, tem muita gente que gosta de iniciar projeto, nunca colhe, né, nunca vê. Né? Hoje você pega poucas pessoas que chegam no PDCA, que é a melhoria daquele projeto. Ele fez o projeto, executou o projeto e já analisou e já está fazendo a versão 2.0. Isso que é importante na carreira. Independente se você trabalha para 5 pessoas ao mesmo tempo, mas naquele 1/5 de trabalho seu, que você tenha crie um projeto, execute um projeto, colhe os resultados do projeto, diagnostique o que precisa melhorar e já vai para a fase 2. Não saia antes. As pessoas falam assim, eu saí porque não tem oportunidade de crescimento. Quanto tempo você ficou lá? 6 meses. Eu falei assim, poxa, não deu tempo nem de você saber. Você nem terminou o processo. Você não terminou de capinar o lote, meu bem, entendeu? Você não capinou o lote, você já quer escolher o porcelanato? Não. Sabe? Então, assim, é muito sistêmico. Por isso que eu acho assim, né? Como as coisas... apesar de estar no RH, o meu olhar de RH não é o olhar do RH tradicional, que vem ali, às vezes, das matrizes da psicologia, etc. O meu RH é das relações sociais e da antropologia, da cultura. Então, o meu mestrado foi em Sociologia da Cultura. Então, desde 2004, eu me dedico a estudar a cultura das organizações, porque é isso, né? Não lembro quem foi, acho que foi o Jack Welch, ele fala o seguinte, a cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta você ficar ali, faz aquele planejamento estratégico lindo, 5 dias de planejamento estratégico, todo mundo ali no resort, planejando, tal. A hora que chega na empresa, você faz um planejamento estratégico super inovador. Você está numa empresa que é conservadora, de comando e controle, acabou, não vai. Então, assim, é muito sistêmico o negócio, sabe? Mas a gente tem que olhar dos dois lados. A gente não pode julgar a empresa por ser um lugar que não consegue acolher essas pessoas no propósito delas, e a gente também não pode julgar essas pessoas que não veem propósito dessas empresas e ainda são meio casquinha de ferida de não ficar. A gente precisa se conectar, porque se eu fico nessa história do fulano tá errado, eu não faço DR, eu fico na harmonia artificial. Nem eu te ligo, nem você me telefona. E aí fica 15 milhões de desempregados de um lado e eu falando para o meu cliente que eu não consigo fechar a vaga dele. Emprego tem. Emprego tem. Jesus. Ô Dilze, deixa os seus contatos pra gente, pra galera que quer ser mentoring, a empresa que tem vaga aí, a galera que quer vaga, porque eu sei que tem gente procurando emprego, tem gente precisando da vaga, e tem gente que tem vaga, entendeu? Você é a ponte. Antes disso, Tetê, você lembra
a BRH na praça, quando você fazia assessoria de imprensa, a gente ia, não era o inferno na torre, a gente sabia que eram os 2 dias da batalha, que a gente ia chegar às 8 horas lá no Flamboyant, estacionamento Flamboyant. Quente. Ia sair às 10 da noite, 11 da noite, pro shopping até às 10, né? 11 da noite, meia-noite, e dava volta de gente por fora do Flamboyant. Teve uma época Flamboyant, não queria nem que a gente fosse pra lá, falei assim, tá queimando a imagem do Flamboyant, tá todo mundo rodando Flamboyant no sol e tal. E a gente fez agora, o último BRH na praça, a Deise, eu não estou mais na BRH, mas a Deise é a diretora lá da BRH Goiás. Chamar a Deise aqui. Chame ela. E a gente tinha 6.000 vagas, só empresa da região metropolitana de Goiânia. 6.000 vagas. E não era vaga de operador de produção, era vaga de analista de marketing, de analista de processamento de dados, de gerente comercial. Eram vagas boas. Tinha para quem tinha estudo, experiência, e também para quem não tinha vaga de estágio. Tinha 6.000 vagas. Nos 2 dias de evento foram 1.500 pessoas. Como assim? Não, e naquela época a gente tinha 6.000 vagas e a gente recebia 20.000 currículos. É verdade. Gente, olha só. Gente, eu sei que tem gente que está precisando de emprego, tem uma galera que está necessitada aí, às vezes você, mulher, está precisando. Eu acho que é um momento, porque essa empresa aqui é boa, o Dilson vai falar. Qual que é o contato? Bom, então, a gente tem o Instagram, Apoio Negócios, nossa empresa é Apoio Negócios. Então, nosso Instagram é Apoio Negócios, nosso Facebook é Apoio Negócios, nosso LinkedIn é Apoio Negócios. Nossas vagas estão todas publicadas lá. E tem no telefone que tem lá nas nossas redes, é só você mandar o nosso currículo. A coisa está tão séria que a gente mudou todo o nosso processo seletivo. Antes, o processo seletivo era centrado na vaga. Hoje é na pessoa. Hoje é na pessoa. Uau! Beijo, Rogers. Certo? Por quê? A gente fez recentemente... Eu não quero ir embora, gente! Eu não quero ir embora! Não vou. Ai, meu Deus! Aí, a gente tava uma vaga... A gente tava muito engraçado. Final do ano, aí a gente dá as nossas vagas, porque quando o mercado tá aquecido, ele aquece para um determinado lado, né? Aí a gente tava com vagas, a maioria das vagas eram de marketing e fiscal contábil. E aí a gente divulgou. Aí o povo foi se candidatando e tal. Chegou uma época que a gente estava assim, fogo amigo, né? O candidato estava participando de 5 vagas de cliente diferente. E assim, a gente falava assim, ó, se eu fosse, acho melhor você contratar logo, porque aqui mesmo, na Apoio, ele está participando de mais 4 vagas. Para você ter uma ideia. Pega logo essa pessoa. Entendeu? Pega logo essa pessoa, não enrole. Então, assim, então entra lá nas nossas redes, a gente está tratando o candidato igual você trata cliente, fazendo campanha impulsionada de anúncio, ele falou com a gente já conversa com ele, não precisa currículo, teste, prova e tal. Olha como mudou. Mudou, é totalmente centrado no candidato o nosso processo. E está sendo muito legal. E hoje a gente utiliza, hoje a minha equipe de marketing, ela é do mesmo tamanho da minha equipe de seleção e eu sou uma empresa de seleção. Você tem uma noção. Gente, Dilce. De Apoio Negócios. De novo. Mentoria.sprint é a da mentoria, porque a Apoio ela atende pessoa física. Vamos separar. Isso que a Dilce falou até agora é para você arrumar a sua vaga de emprego, aquela coisa. O que ela vai falar agora é de mentoria, é outro negócio. Entendeu? Manda ver. Bom, então, Apoio a gente atende CNPJ. Então, a gente faz recrutamento e seleção para empresas, a gente faz mentoria organizacional para as empresas, para desenvolver as empresas, etc. A Sprint, a gente atende a pessoa física. Então, você que quer entender mais o mercado de trabalho, você que ouviu tudo isso e fala assim, Dilce está inventando porque eu me candidato e eu não consigo, é porque você não está se posicionando correto e você não está chegando nessas oportunidades. O famoso mal do mundo é a comunicação. Persiste mesmo com esse tanto de canais que a gente tem, em tanto veículos que a gente tem. Então, na Sprint, que no Instagram é mentoria.sprint, no LinkedIn é Sprint Mentoria de Carreira,
ela traz muitos conteúdos, inclusive, para você se posicionar na sua carreira. E se você quer ou entrar no mercado de trabalho, ou fazer uma transição, ou buscar uma promoção, ou mesmo empreender dentro da sua área de conhecimento, se tornar um mentor, um consultor, um professor, aí você me procura na Sprint. Na Sprint tem muito conteúdo sobre LinkedIn, sobre carreira, e a gente está à disposição. E as minhas redes, onde tem as informações das duas, se quiser entrar lá, tá mais fácil. Dilze_Percílio. Dilze, D de dado, e L, Z de zebra, de escola. Ai, gente, Dilze, você tem que voltar. Ai, não vou de sair, novo. não vou E sair. aí, ó, eu falei pra Dilze antes da gente começar que a gente ia tomar cerveja e comer torresmo no próximo DR de segunda. aí acabou, aí, meninas. Aí a gente cancela, não sai daqui. Matheus, cancela o resto da programação, porque aí nós não sai, não. Gente, obrigado mais uma vez, Dilze. E aí é o seguinte, o que você achou? Entra lá em todas essas redes que a Dilze falou, já segue a Dilze agora, e aí faz contato com o povo e eu sei que vai dar certo. Gostou da nossa DR sobre carreira, sobre emprego, sobre mudanças? Gente, o mundo é isso. O mundo é mudança. Lembra o que eu já te falei? Aqui no DR de segunda é para expansão de consciência. E eu espero que a sua consciência tenha expandido um cadinho mais. Beijo, até segunda que vem.